Opa, e aí, tudo bem com você? Cara, eu não sei se você já foi assistir o filme Devoradores de Estrelas. Se ainda não, eu deixo aqui a minha recomendação pra você. Um filme surreal e a experiência no cinema é ainda melhor. Pode ficar tranquilo que nesse vídeo aqui não vai ter nenhum spoiler. Na verdade, eu só queria compartilhar com você algo que eu fiquei pensando depois desse filme. Não foi sobre ciência nem sobre o espaço, mas sobre o comportamento humano que não se encaixava direito ali. Porque, em teoria, tudo que acontece ali deveria ser sobre sobrevivência. E isso faz sentido. Se você tá sozinho em um ambiente hostil, encontrar outra inteligência pode aumentar suas chances de sobreviver. Cooperar ali é lógico, somar forças é muito lógico. Mas o que acontece não para na cooperação. Isso que começa a ficar um pouco estranho, porque em nenhum momento aquilo fica só no nível de vamos trabalhar junto para sobreviver, vai além, muito além disso. Existe confiança, cuidado e algo que começa a se parecer com uma amizade, e em certos momentos até com sacrifício. Agora, pensa comigo com calma, nada disso é necessário. Você não precisa se importar com o outro para sobreviver. Você precisa que ele funcione, você precisa que ele colabore com você. Mas se importar já é outra coisa. E ainda assim é exatamente isso que acontece. E não é só ali. Esse padrão aparece o tempo todo na experiência humana. A gente começa cooperando e termina se conectando. Como se a relação nunca conseguisse ficar só nesse nível funcional, sabe? Como se inevitavelmente ela escorregasse para algo mais profundo. E isso levanta uma pergunta muito incômoda. Por que a gente não consegue parar só na utilidade das pessoas? Por que a gente insiste em transformar a colaboração em vínculo? Porque se você for olhar de forma fria, vínculo é arriscado. Ele te expõe, te torna vulnerável, cria possibilidade de perda. E mesmo assim, a gente entra nisso voluntariamente, quase como se fosse inevitável. E talvez seja aí que o filme começa a revelar uma coisa muito importante. Não sobre o universo, mas sobre a gente. Porque aquela relação improvável não é só uma solução narrativa, ela é um espelho. Ela mostra algo que a gente vive, mas raramente questiona, que o ser humano não foi feito só para resolver problemas, ele foi feito para se relacionar. E isso é estranho, porque a gente vive em um mundo que valoriza eficiência, resultado, produtividade, mas relacionamento não é eficiente. Ele é custoso, ele exige tempo, exige entrega, ele exige abrir mão de controle, e mesmo assim ele parece essencial, como se fosse uma necessidade que vai além da lógica. E talvez a gente esteja tentando explicar isso do jeito errado, talvez isso não seja um comportamento que surgiu por acaso, talvez seja só uma pista, uma indicação que existe algo mais fundamental na nossa natureza. No cristianismo existe uma ideia que sempre me chamou a atenção, a de que o ser humano foi criado à imagem de Deus. E isso não é sobre a aparência, é sobre a estrutura, sobre a essência de quem nós somos. E se Deus é um ser que se relaciona, que se comunica, que se volta para o outro, então faz muito sentido que a gente carregue essa mesma inclinação, mesmo quando ela não é prática, mesmo quando ela não é conveniente, mesmo quando ela não é segura. Existe um versículo que descreve isso de forma muito direta, e ela está em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher as criou. Talvez seja por isso que até em um cenário onde tudo poderia ser puramente técnico, puramente racional ou funcional, o ser humano não consegue evitar transformar aquilo em uma relação. E isso pode explicar também outra coisa, porque esse tipo de conexão envolve entrega, tem um custo, envolve abrir mão de si mesmo, porque existe uma lógica no cristianismo que vai além da utilidade, uma lógica de amor que se doa. Isso aparece de forma muito clara na vida de Jesus Cristo. Existe um momento em que isso é resumido em João capítulo 15, versículo 13. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. E quando você olha para a relação que se constrói ali no filme, fica difícil não perceber o paralelo. Não porque o filme está tentando pregar alguma coisa, mas porque ele acaba tocando em algo que parece fundamental para a humanidade. E foi exatamente isso que mais me chamou a atenção em Devoradores de Estrelas. Não é o encontro com o alienígena, é o fato de que, mesmo ali, no contexto mais improvável possível, o ser humano continua fazendo a mesma coisa de sempre. Ele se conecta, se envolve e se importa, como se não soubesse existir de outra forma. Talvez a pergunta mais honesta que fica não é sobre o filme, é sobre a gente. Se isso é tão natural pra nós, por que é tão difícil viver isso no mundo real? Por que é mais fácil se fechar do que se abrir? Por que é mais fácil manter a distância do que criar um vínculo? Talvez o problema não seja a falta de capacidade, talvez seja a resistência. E talvez essas histórias incomodem justamente por isso, porque elas mostram de forma simples algo que a gente complica todos os dias, que no fundo a gente sabe se conectar, a gente só não sabe sustentar isso fora da ficção. Ore comigo. Senhor Deus,
Deus, meu Pai, obrigado por essa mensagem, obrigado por todos os meus irmãos que estão aqui reunidos diariamente comigo. Através dessas mensagens, dos testemunhos, a gente cria um vínculo, um laço. Isso é muito poderoso porque através do testemunho de cada um podemos ver a manifestação da Tua glória. O Senhor nos criou para andarmos juntos e não solitários. E é muito lindo ver como nós temos essa inclinação para sempre procurarmos estarmos próximos uns aos outros e que a gente possa sempre se reunir para louvar e glorificar o Teu nome. Tenha misericórdia da nossa vida, não permita que a gente venha cair na enganação que a gente tem que andar sempre sozinho, que o Senhor esteja colocando amizades verdadeiras ao nosso lado, pessoas que nos aproximem mais de Deus e que o Senhor esteja retirando aquelas pessoas que nos afastam de Ti, que o Senhor ajude a sermos pessoas melhores, bons amigos, bons filhos, bons servos do Senhor. Nos guia ao caminho certo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que seu dia seja incrível assim como você é. E caso você tenha assistido esse filme, deixa aí embaixo a parte que você mais gostou. Eu realmente curti muito esse filme. Te espero amanhã para orarmos juntos. Deus te abençoe.